a União Chuta Bebê Reborn, ou melhor dizendo, o CBR, foi uma panelinha que foi do TikTok até o YouTube em meados de 2025, que tinha o propósito de erradicar e espalhar o ódio, pelo visto gratuito, contra as mães de bebê reborn e também a grande fama que esses... Como é que diz mesmo? E a grande fama que esses bonecos... Você fala boneco vai dar ruim pra mim. Não, pera, já acabou a fama, né? Minha nossa. Dante. E a grande notoriedade que esses bonecos de altíssima qualidade acabaram tendo, acabando desse jeito, fazendo o ódio nas redes aumentarem mais. E sim, elas existem. E que legal. E também ficou tão famosa que até mesmo vários youtubers acabaram fazendo vídeos sobre. Mas aí, vocês se lembram disso? Então, eu me lembro como a palma da minha mão, porque, então, não é querendo me orgulhar, obviamente, mas eu já me considerei membro da UCBR. Obviamente não tem um grupinho lá para você se inscrever e tudo mais. Então, é isso mesmo, eu me considerei. E quando eu tinha TikTok, eu tinha a mania de ficar escrevendo isso. Tá bom? Ficar escrevendo CBR nos vídeos, que eu me lembro. E foi em 2025 que tudo isso aconteceu. E vamos concordar, a maioria das pessoas que estavam lá ou eram pessoas famosas que só queriam fazer meme em cima e também hypar, e também para se posicionar, né? Porque não é algo tão preocupante assim. Eita. Não é algo tão preocupante assim. E também tinha os jovens, né? As crianças, os pré-adolescentes e os adolescentes. Os adolescentes eram mais piada mesmo também. Só não eram famosos. E por algum motivo, eles do nada começaram a achar que isso era um absurdo e criaram uma panelinha para conseguir desfazer esse hype todo e tudo mais. Sendo que, como todos nós já sabemos, todos os memes, bom, quase todos, né? Quase todos os memes, quase todos os hypes, como os de 2025, se vão rápido. Não são eternos que nem os memes do Prime, tá bom? O famoso reset dos memes. Não é que nem isso. Acaba bem rápido, tá bom? É tipo num piscar de olhos, já acaba. E essas pessoas que faziam parte da UCBR, elas eram normalmente fãs de pessoas que não faziam algo nada a ver com o que as pessoas que faziam vídeos sobre bebê reborn faziam. Tá bom? Tipo, você vê uma coisa que não tem nada a ver e do nada começou a dar luz para outra coisa e começou a criar um grupo para desfazer. Tipo, o quê? Acho que eu não fui mais explicativo aqui, não foi. Mas enfim.
Tipo, por quê? Do nada. E também era 2025, pô. Não dava pra fazer um monte de uniões, tá bom? Um monte de UC ao invés de OC. Humor, piadas. Tá bom? Tipo, por exemplo, União chuta Bob Goods. União. Deixa-me pensar. União chuta Labubu. União chuta Morango do Amor. União chuta Pistache. União chuta um monte de coisa, cara. Em 2025 era um monte de coisa que tava no hype. Obviamente, como qualquer outro. Mas, tipo, a maioria das coisas era insuportável. E ninguém gostava. Ninguém que não gostava desse bagulho modinha e tudo mais, né? Então, podia fazer um compilado de UC. Tá bom? Mas não. Vamos fazer um bagulho que, na verdade, é o menor hype das coisas que estão mais no hype. É tipo, ele tá no hype. Mas entre todos eles, todas as coisas que estão no hype, ele é o que tá menos. Vamos pegar isso daí e criar um grupo para desfazer isso. Sendo que é o que menos tá no hype. Pelo menos pra mim, foi o que mais estava menos no hype. Tá bom? Vamos deixar os Labubu, sei lá o que, Bob Goods. Vamos deixar tudo isso pra lá. Não, o problema mesmo é a mãe de bebê reborn. Tá bom? Meus parabéns. Tá bom? Não acredito que é que pensou nisso. E, cara, apesar de tudo isso, eu ainda acho que pior ainda foi como as pessoas reagiram. Porque, tipo, ao invés de não dar luz pro problema, quer dizer, pro problema, as pessoas só ficaram dando mais e mais hype. Tipo, que? E também estavam falando coisas que só favoreciam, tipo, isso é ódio, é discriminação, arroz com feijão, feijão com farinha. Ah não, feijão com farinha. É discurso de ódio, é discurso de sódio, tá bom? Tipo, aonde que isso é ódio? É só um bando de juvenil fazendo alguma coisa pra se divertir. Porque creio eu que era um bagulho mais pra se divertir mesmo. Tá bom? Tipo, não é possível que alguém leve isso a sério, né? Vamos concordar um pouco. Bom, tinha alguns, né? Mas, voltando ao assunto. Eu já tava no assunto, né? Mas, como eu tava dizendo, não vamos complicar mais. E também, sabe aquelas pessoas cringe lá do TikTok, aquelas pessoas chata que cresceu pra caramba em 2025 também, tá bom? Aquelas pessoas que tem aqueles bagulhinhos de estrelinha colorida caindo, tá bom? Aquele efeito lá, e com uma legenda, e com um monte de imagem trocando no fundo da legenda e das estrelinhas, tá bom? Foi meio específico, mas é exatamente assim, tá bom? Sabe esses vídeos aí? Então, era um monte de pessoa falando disso, tá bom? Era um monte. E também até tinha uma pessoa falando, obviamente, quer dizer, falando, quem sabe, muito provavelmente, uma fake news, tá bom? Que mandaram de Vasco, o CBR mandou de Vasco um bebê de 2 anos. Sendo que, tipo, que? É um monte de jovem aí, os adultos que tá lá, no mínimo é de 20 anos, e é youtuber só querendo fazer hype em cima dessa bobagem. Tipo, eu tô falando tanto tipo.
Tá bom? Como assim? Tá bom? Como que isso vai acontecer? É óbvio que aconteceu aquele bagulho lá de que tinha uma mulher com um bebê real no hospital e o cara achou que era reborn e daí deu uns tapinha, né? Mas o cara não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver. Tá bom? E também, pô, era um adulto. Adulto não é burro assim. É, alguns sim, né? Mas a maioria não. Pô. E hoje em dia tem uma outra união, né? Uma outra união, pelo menos mais famosa, porque tem um monte. Tipo, a União Chuta Cigarro. É o contrário do deixa eu dar um tapinha, é deixa eu dar um chute. Não dá pra levantar até aqui. Eu sou gago, meu Deus. É brincadeira, não sou não. Ah, tipo, é inacreditável. Mas enfim, obviamente, voltando. A mais famosa, tá bom? Que tem hoje em dia, que provavelmente já deve ter sido extinta, tá bom? É a UCT, tá bom? A União Chuta Therion. Sim, Therion. Um bagulho que nunca foi hype em lugar nenhum, em ano nenhum. Tipo, é só naqueles vídeos de polêmica, de comunidade, de sei lá o que, tá bom? Aquele bagulho que fala sobre furro, né? Ou um bagulho que é pros Therians mesmo. Sendo que, cara, só você sendo, né? Só você sendo um. Porque ninguém nunca colocou isso no hype. Né? Vamos concordar, Therian nunca foi hype. Não é querendo ofender, né? É só falando um bagulho, né? É falando cientificamente? Fisicamente? Não sei. Tá bom? Tipo, meu Deus, eu não pode falar tipo, meu Deus. Mas voltando a falar, ah, e também tô fazendo a mesma coisa, tá bom? Estão falando que é discurso de ódio, falando aquele clássico lá dos Therians, do TikTok, obviamente. Ai, o que que isso muda nessa vida? Ai, o que que os Therians fizeram pra você? Tipo, precisa? Desculpa aí, tá? Tipo, meu Deus, tu tá levando a sério uma piada, um grupinho de juvenil, que nem eu, tá bom? Um grupinho de pessoas fazendo piada. Tipo, leva na boa, cara, leva na boa. Abaixa a bola. Quem é que pegou a referência aí? Tá bom? Eu não entendo. Tá bom? Não entendo. E também, outra coisa, vendo o jeito que as pessoas que estavam sendo atacadas pelas duas UCs mais famosas, a UCT e a UCBR, quer dizer, o CBR e a UCT, né? A BR veio primeiro, tá bom? Vendo isso, você percebe uma coisa, você percebe o quanto as pessoas estão sendo intolerantes. Tipo, as pessoas não conseguem nem mesmo gostar de uma piada sem achar que tá sendo atacada. E não, gente, eu não tô falando de Léo Lins, tá bom? Não quero problema pra mim, não. Mas, tipo, é isso mesmo, as pessoas não estão mais ouvindo uns aos outros, tá bom? Não estão rindo e tudo mais, tá bom? Agora tudo é bagulho ofensivo. Sendo que em 2017, 2002, no YouTube era bem ofensivo as coisas. Agora em 2025, que tá, sei lá o que, em 2025, 2026, que tá essa coisa terrível, tá bom? Esse ataque. Ah, pelo amor de Deus, né? E olha, gente, eu sei que vocês podem até falar, ué, por que tu tá
falando de bagulho de CBR, cara. Isso daí já flopou. É que eu tava pensando nisso, tá bom? E também eu não posso ficar só fazendo vídeo sobre a mesma coisa, né? A minha série, mais um dia, né? Tá bom? Inclusive, eu vou fazer tipo assim, os episódios 1 ponto sei lá o que, tá bom? 1.2, 1.1, 1.5, vai ser só shorts. Bom, menos o 1.1, né? E daí, quando for um número mesmo, né? Só 2, só 5, só 1, aí, 1, 5, 7, aí vai ser só vídeo curto, vídeo longo, tá bom? Na telinha. Na telinha. Tá bom? Mas voltando, também tá no meu canal, né? Tá escrito no meu canal. Tá bom? Vídeos diversos sem data específica para lançamento. Então o que eu vou fazer? Não vou fazer vídeo de só um único conteúdo com data específica para lançamento. Não. E aí eu vou fazer o que eu tô cumprindo. E quem sabe aí eu possa virar presidente. Na verdade é o contrário, né? Mas vamos parar de falar de política. Tá bom, cara? Maria, vem aqui. Vem aqui, não mostra o rosto, tá? Não mostra o rosto. Me dá aqui. Bebê reborn aqui, ó, gente. Reborn mesmo, tá? Da minha tia. Aqui. Minha tia, que inclusive é menor do que eu. Sem ofensas, né? Tá bom? E também, ninguém fez um vídeo falando sobre as coisas. Porque, tipo, isso repercutiu mesmo. Tá bom? Quem diria que um grupinho de criança, de pré-adolescente, adolescente, ia subir tanto. Voar, voar, subir, subir. Foi mal, foi mal. Tá bom? Me desculpa por não cortar aqui, tá? Mas, cara, isso foi do caramba. Tá bom? E ninguém fez um vídeo pra falar sobre. Um vídeo longo. Tá bom? E não é precisa ser longo. Tá bom? Faz um vídeo um pouco maior. Tá bom? Faz na telinha mesmo. Tá bom? Faz um vídeo na telinha. Tá bom? Que eu me lembro, ninguém fez isso. Tá bom? Mas deram bastante hype. Mesmo assim. Tá bom? Isso foi do caramba, cara. E, gente, eu preciso que vocês me falem se tem mais alguma UCT aí. Quer dizer, se tem mais alguma UC. Tá bom? Se já tem uma maior do que a UCT, a UCBR, que foi a maior de todas até agora, né? As outras, como a União Chuta Cigarro, né, a UCC, é meio que uma célula, né? Vamos imaginar que é um grupo, né? E tem células, né? Porque é bem pequenininho. É tipo uma variante, tá bom? Era só pra fazer o símbolozinho lá, as bandeirinhas. E deixa eu ver aqui quanto que tá. Minha nossa, 19. Tá bom? Mas enfim, eu só queria falar isso mesmo. Eu hoje em dia não tô mais de nenhum lado, eu sou isento, tá bom? Não sou da UCB, não sou dos Bebê Reborn, Bebê Reborn já foi, tá bom? Não tô de lado nenhum, tá bom? Eu só queria falar mesmo como é que isso repercutiu e como foi as respostas estúpidas das pessoas que estavam sendo atacadas.
Mas enfim, é só isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, então você não gostou. E tenha uma boa semana.